Vamos em frente aqui, ó. O Rabi Isaac disse: todo o versículo fala do mundo superior. Veja, essa parte, Isaías 42:5, todo o versículo fala do mundo superior, porque é daqui que emerge a alma da vida, ou seja, Neshama, naquela terra, que é a terra de Israel, que é uma terra, se você está aqui nesse mundo e está em recepção, você está em Mitzrayim, está no Egito. Se você está em doação, você está em Eretz Israel, você está na terra da doação. A terra de Israel, ela é Yetzirá, não é? É a terra de Yetzirá, que seria ali a parte intermediária aqui da árvore sefirótica, tá vendo? Essas 6 sefirotes aqui de Malhut. A terra de Israel tem esse valor. Mas o pessoal que está lá, não adianta estar em Yetzirá e estando lá, está dentro de Yetzirá, mas está em Gevurá, como eles estão fazendo agora. E o que aconteceu várias vezes na história da humanidade, por causa da religião, estavam em Gevurá. Então não adianta, é melhor você estar no Brasil, em Shalom, né, e aqui em Yetzirá, ou no nível, né, superior, do que você estar lá em Gevurá. Então não importa o lugar que você esteja, o Eterno vai te direcionar para o local certo onde você tem que estar. Então, porque daqui emerge a alma, né, a Neshama, e esse país, por sua vez, é o reservatório onde saem as almas para todos. Veja, então, o que a gente aprende aqui? Que nessa escalada da árvore da vida, todas as vidas vêm exatamente aqui não é de Saturno, tá, gente? Isso aqui é porque a nossa árvore é assim, aqui desse sistema espiritual, porque daqui para cima já não tem mais planetas, né? Então todas as almas vêm de Binah. Veja, é isso que o Zohar fala. Todas. Quando ele está falando todas, ele não está falando só de uma pessoa, ele está falando de todo mundo, não é? Observe que quando o Santo Bendito seja criou Adão, reuniu sua matéria terrena dos 4 cantos do mundo e dela modelou no lugar do templo, aqui embaixo, e proporcionou-lhe uma alma de vida, uma Neshama de vida, do templo das alturas, que é essa Neshama. Bem, a alma é um composto de 3 graus, e, portanto, tem 3 nomes, ou seja, Nefesh, que é essa alma que todo mundo tem, que nos deixa vivo aqui, etc. O Rua, não é? O Rua. Esse Rua é a parte intermediária, que é o espírito, e a Neshama, que é o grau superior, não é? Que deve ser construído através dos estudos da Kabbalah e assim por diante. Nefesh é o mais baixo dos 3. Urua é um grau mais alto, enquanto a Neshama é o mais alto de todo e dominam todos os outros. Aqui nós devemos perceber que essa alma, esse composto toda essa alma, ela é exatamente o composto de um corpo inteiro, ou seja, toda a alma da humanidade, ela é, na verdade, esse conjunto. Veja, é um corpo só, Adão é um corpo só, eu sou você, você é eu, nós somos só uma alma, mas estamos divididos em Cristo. No final, a Torá fala que todos nós nos ajuntaremos, estaremos juntos. Por isso que o Guimar Tikkun é uma consciência de unidade. E somente pode se chegar a essa consciência de unidade através do Zohar Kadosh. Não tem como você chegar através da religião, porque a religião ela tenta dominar a mente do outro e colocar ele dentro dos seus dogmas. A Cabala não é religião. A Cabala é um entendimento desse sistema espiritual, é um sistema científico
espiritual que vai ensinar você a subir aqui. Então veja, enquanto a Neshama é o mais alto de todo e domina os outros. Esses 3 graus estão harmoniosamente combinados no homem que tem a sorte de servir ao seu mestre. Então veja, só estão organizados corretamente porque o homem tem a sorte, veja, a sorte. Então você que estuda Kabbalah, Torá, você tem a sorte de servir ao seu mestre, que é o Eterno, que é o Criador da Torá. Porque o primeiro homem possui nefesh, né? E que é uma preparação sagrada para o estágio superior. Depois de ter atingido a pureza no grau de nefesh, primeiro ele vai ter que subir aqui. Veja, vamos entender isso mais profundamente. Nesse nível aqui da escalada, não é, da nossa árvore sefirótica aqui no nosso plano, que está em Malhut, de Malhut, toda essa escalada vai ser feita por todos. Então, começa a ser em Malhut, de Malhut. Quem vai fazer essa escalada? O Ari, ele teve que fazer essa escalada? Sim. Baal Hassulam, teve que, mesmo eles sendo uma alma elevada, todos vão passar por aqui, todos os estágios. Essa árvore que tem aqui dentro é chamada de árvore da morte, porque é essa biná aqui que engana todo mundo, ou seja, com milagres, com sistemas de recepção. Então, até você chegar aqui em Keter, é a pior árvore que você tem que passar. Mas você vai começar a escalada aqui de baixo e tem que começar com bastante humildade, tá vendo? Exatamente. E quer dizer então que aqui também tem uma letra tável, que é a letra daquela circuncisão que a gente tem que fazer. Então, esses graus, eles vão ter que ser passados. É isso que o Zohar está falando aqui, até você ultrapassar toda essa árvore para chegar na árvore de Yesod. E aí continua aqui. Porque o primeiro homem possui nefesh, né? Para um estágio superior, depois de ter atingido a pureza no grau de nefesh, torna-se apto para ser coroado com um grau sagrado que repousa sobre ele. Isto é Urua, a parte do Urua. Quando ele alcançou o morador de Nefesh, Irua, ele se qualificou para a adoração do seu mestre. Veja, somente quando ele chega nesses estágios de Nefesh, Irua, ele chegou, pare para pensar nisso, ele chegou então exatamente num local porque ele pode adorar seu mestre. Quer dizer que se a pessoa não está nesse nível, ela não está adorando adequadamente, não é, o seu mestre. Ela está no estágio dentro de algo que ainda não conseguiu ser alcançado. E a mesma coisa, ela tem que estar no nível de rua também, rua. E o que acontece? Ela se qualificou para a adoração ao seu mestre da maneira que é exigida. Veja, não é como as pessoas fazem aí, que elas montam suas casas de idolatria e decidem que vão fazer a reza assim ou de tal jeito, não é? Não é isso. A questão aqui é diferente. Tem que ser de acordo, com a maneira exigida, de acordo com a Torá. O grau sagrado mais elevado, e ele domina todos os outros, faz morada com eles e os coroa, de modo que se torna completo e aperfeiçoado em todos os lados. Torna-se digno do mundo vindouro, e ele é amado pelo santo. Bendito seja ele. A Escritura diz sobre ele, para que meus entes queridos herdem substância. Vamos ver aqui, Provérbios 8, 21. Em Provérbios 8, 21... Lehanehil, Ahavi, não é? Que tem aqui a palavra Havá, Ahavai, na verdade, Ishi, Veotsoroterem, e aqui Amalá. Eu doto aqueles que me amam de substância. Tá vendo? Ele que vai dotar o homem dessa substância. E eu encherei os seus tesouros. Então, quem é que vai fazer o homem ser cheio dessas substâncias, desses tesouros que não são nada, não tem absolutamente nada a ver com as pessoas que falam que Deus é dono do ouro, da prata, e aquela história toda que a gente não tem nada a ver com isso, não. A Torá não está falando disso. Ela está falando de tesouros espirituais, não é?
Então veja, sendo o amado aquele que alcançaram a Neshama sagrada. Aí complica, porque somente é amado quem alcança essa Neshama. O Rabi Judá observou: se sim, como pode ser entendido o versículo sobre o dilúvio? Todos em cujas narinas estava a alma, o espírito, Neshama, Tirua, de vida morreram. Gênesis 7, 22. Vamos ver aqui. Todos cujas narinas tinham Neshama, aquele nível superior, o Rua, tá vendo? O Ruha da vida, tá vendo? Eles tinham o Rua da vida. Todos eles, né? Todos que estavam em terra firme morreram, tá vendo? Todos eles sofreram aqui a morte, ó, mitou. Então, eles morreram. E aí eles vão dizer aqui, os nossos sábios vão dizer assim, como que a gente pode explicar que tudo isso morreu? Se eles estavam lá, eles tinham esses níveis, né? Aí o Rabi Isaac respondeu, isso destaca o que eu disse, entre aqueles da geração do dilúvio, não sobrou nenhum que possuísse a sagrada Neshama, todos morreram. Como, por exemplo, Enoque, ou Herede, ou qualquer um dos justos que, por seus méritos, poderiam ter salvado a terra da destruição e seus habitantes da destruição. Extermínio, a Escritura nos diz que morreram todos aqueles cuja narina estavam a alma e o espírito de vida, todos os da terra seca, ou seja, já morreram e partiram do mundo para que não sobrou ninguém para proteger o mundo naquele momento. Observe que a Nef, Shiru e a Neshama estão em uma série ascendente de grau. O mais baixo dele, a Nef, tem a sua fonte na corrente celestial perene, mas não pode existir permanentemente, exceto com a ajuda do Rua, que habita entre o fogo e a água. Aí vamos entender mais uma vez. Por que habita entre o fogo e a água? Porque, deixa eu pegar uma árvore maior aqui. Aqui a gente tem, não é? Ó, fogo, que é Shin, temos o ar e temos a água. São os níveis, as linhas horizontais da árvore sefirótica. Essas linhas horizontais, elas vão carregar o fogo, que não é exatamente esse fogo que a gente imagina, fala-se dos elementos, mas não é, o Aleph e a água. Dois inimigos, fogo e água, não se dão muito bem, porque ou a água é demais e apaga o fogo, ou o fogo é demais e evapora a água. O ar, que é o próprio Eterno, vai fazer aqui na parte central, porque se a gente divide o Aleph, Yud, Vav, tem 26, vai trazer toda essa harmonia dentro da alma do ser humano. Então, dentro da alma do ser humano, essa harmonia vai existir. Veja, dentro dessa construção, né, vai precisar desses três níveis, né? Então, eles vão entrar na corrente celestial perene, mas só pode existir permanentemente, exceto com a ajuda do Rua, né? Ele não pode existir só se tiver a ajuda do Rua, que habita entre o fogo e a água. Então veja por quê. A gente acabou de ver isso entre o Shin e o Men, o Rua está ali naquelas 6 sefirotes. Que está acima dele. E, portanto, à frente de ambos, Nefesh e Rua, quando o Rua recebe seu apoio de Neshama, a Nefesh recebe, por sua vez, através do Rua, para os três formem uma unidade, ou seja, uma só força, um só equilíbrio. Então, Judá veio até ele foi uma aproximação de um mundo do outro, uma forma de união. Veja, quando Judá vem até o Yosef, é a união de um mundo espiritual a outro mundo. Por isso que levar a Torá num estado literalista, você diminui a Torá para seres humanos. Por isso que os nossos sábios falam o triplo ai. Ai daqueles que levam essa Torá na literalidade. Então veja, então essa é um mundo, o outro numa forma de união, porque Judá era rei de José, e José era rei, perdão, porque Judá era rei e José era rei. Eles se aproximaram cada vez mais até se unirem. O Rabi Judá iniciou um discurso sobre o texto, pois eis que os reis se reuniram, Salmos, lá no 48:5, ele disse, esta é uma alusão a Judá e José, que eram ambos reis e se uniram em disputa.
pois Judá estava interessado na segurança de Benjamim. Naquela hora que estava havendo toda aquela discussão, não é? Nós tínhamos Benjamim aqui, que é exatamente o mês onde tem lá um mês antes de ter o Yom Kippur, não é isso? Então, quando vai chegar essa disputa ali da letra Lamed, que é a letra mais sagrada, estava tendo aqui José uma discussão com Judá. Então, essa briga que tinha entre eles era exatamente um sistema temporal, tá vendo? Um sistema onde a alma do homem, ele depende também da alma dos planetas e depende desse tempo. Então a guerra aqui era por um sistema espiritual e por se estudar a Torá nesses momentos. Benjamim, não é, perguntou ao seu pai a respeito desse mundo e o mundo vindouro, dizendo: eu serei segurança para ele. Você exigirá das minhas mãos, né? Então Judá estava interessado na segurança de Benjamim, não é? Porque ele ofereceu a segurança para ele e diz que ele será segurança para ele e você exigirá das minhas mãos. Se eu não o trouxer para você, eu colocar diante de você, então eu carregarei a culpa dele por todos os dias. Isso é o Gênesis lá no 43:9. Isto é, neste mundo e no mundo vindouro. Por isso ele procurou José para discutir com ele a respeito de Benjamim, temendo que ele fosse banido deste mundo e do mundo vindouro. Enquanto Judá e José discutiam acaloradamente, todos os presentes viram imediatamente e ficaram surpresos, aterrorizados e recuaram apressadamente. O temor se apoderou ali, né? Então, esse é o Salmos 48:6. Pois temiam que pudessem matar ou ser mortos, e tudo por causa de Benjamim, que é a letra Lâmede. O Rabi Judá disse: há neste versículo uma doutrina recôndita de fé, isto é, que quando Deus se agrada de Israel e a união dos filhos de Israel é coroada, então quando você tem um ano completo de estudo de Torá, um ano de dedicação, por isso que lá está falando que você deve trazer um cordeiro perfeito. O cordeiro é a letra Re, né? Essa letra Re então que você tem um ano de estudo de Torá a esse nível profundo de Torá. No próximo ano você vai trazer o cordeiro ele é representado pela letra Re, também representa o ego, que também representa os 5 livros da Torá. Então você tem que ter um ano de estudo, de suor, de cavar a terra para entender essa Torá da forma mais plena possível. Então, dois mundos se unem em união, aquele abrindo o seu armazém, tá vendo? O armazém é de estudo de Torá e o outro acumulando. Satisfação. Assim, eis que os reis estão reunidos. Isto é, os dois mundos sagrados, o mundo superior e o mundo inferior. O Rabi Hia disse: o mesmo efeito é produzido pelos sacrifícios, porque quando um sacrifício é oferecido, a cada sessão recebe o que é devido. Há um vínculo de união entre todos e todos os rostos se iluminam, como as palavras viram e ficaram imediatamente maravilhados. Não pode referir-se a reis, devem se referir aos acusadores, cuja alegria reside em cumprir a pena que lhe foi confiada. Assim, quando os reis se encontrarem em amizade e união, eles, os acusadores, ficaram atônitos e ficaram aterrorizados. Retiraram-se apressadamente. Eles foram subjugados e tirados do mundo. Eles não tinham domínio e ficaram sem qualquer fonte de apoio. Ou seja, quem alimenta as forças impuras somos nós mesmos, com nossos pecados, nossos pensamentos e a nossa falta de estudo de Torá contínua. O Rabi Eleazar disse: a razão pela qual Judá e nenhum outro se aproximou de José foi porque ele representava a segurança, conforme declarado. Porque seu servo se torna a segurança do que serve. Esotericamente falando, estava na ordem das coisas que Judá e José se encontrassem, pois José era um tzadik e Judá era um rei. Assim, a união deles produziu muitos benefícios para o mundo e foi a causa da paz de todas as tribos, não é? Então, entre todas as tribos, foi a causa do fortalecimento espiritual de Jacó como
devo, né? O espírito de Jacó, seu pai, reviveu. Tá vendo? Por que ele reviveu? Porque a metáfora do estudo da Torá é que as pessoas elas estudem essa Torá. Como nós aprendemos, a gente só está aqui para estudar a Torá, não é? Mas o que que nós fazemos? Nós perdemos tempo com outras coisas que não vão gerar para nós nada, nada, nada além de desgosto e coisas ruins. Por quê? Ao invés de fazermos o que o Eterno manda, a gente vai fazer tudo aquilo, não é, que a gente deseja fazer, achando que aquilo vai trazer algum benefício. E no final, o que que vai acontecer? O que vai acontecer é que nós perdemos a conexão, perdemos um ano sem estudo, e se você perde um ano sem estudo, você nunca mais recupera. Na verdade, se você perdeu um dia sem estudo, nunca mais você recuperará esse dia. Nunca mais a sua alma poderá ter aquele estudo, aquela conexão que você poderia fazer naquele dia. Então, essa é a grande questão. Então, quando a gente chega ali no Lamed, não é? A gente está na letra Lamed, e dentro da letra Lamed a gente tem a construção de que Deus, né, ele sai exatamente para abençoar o povo. Então, ele vai saber que dentro dessa construção, ele está fazendo todos os meses, acordando de madrugada, ele está levantando para estudar a Torá, e assim sucessivamente. Então, dentro disso, né, ele está construindo, na verdade, não só um grau de estudos a níveis temporais, mas ele também está construindo um grau de estudo a nível da alma. Não pode ser só temporal, porque o temporal, o tempo é para o corpo. Não é? Nós botamos o ciclo solar, o tempo é para o corpo, mas para Deus não existe tempo. Você pode ficar 1000 anos encarnando, para Deus nada muda. Você que vai ter que sofrer, morrer, viver. Ele já criou esse sistema. Então veja, a letra Re, né, que representa Judá, e a letra Re está ligada à questão do pecado, até chegar aqui, passando toda essa energia aqui, ó, através desses masás, vai passar aqui por Kislev, até chegar aqui, vai passar por Jacó, vai chegar a Moshe, vai chegar aqui em Aharon, ou pode vir direto para Aharon, enfim. Então, ou passar, não é? Aqui por Mercúrio, que é representado pela letra Reis, chegar toda essa situação, ela só pode ser configurada aqui embaixo, né? Só pode ser. Então é isso que a Torá está falando, essa organização dentro da alma, né? Então veja, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu, consequentemente, tanto acima quanto abaixo. Ou seja, tudo que você espelha, como a gente vai ver nas aulas para frente, é que você espelha aqui de baixo, vai ser espelhado lá em cima, e tudo o que acontece, o mal, é para você voltar para a Torá. Por exemplo, quando o faraó estava correndo atrás do povo de Israel, era a mão esquerda do Eterno. Quando o povo de Israel chega na frente do Ensof, aí esse Ensof não é esse mar vermelho que as pessoas pensam. É toda essa árvore sefirótica aqui, ó, aonde ele vai mandar um sinal para o outro lado do universo, onde já não tem mais nada, não tem letra hebraica, não tem nada lá acima, e aí o Eterno vai mandar de volta, tá vendo? A travessia vai mandar de volta. E aí o que que acontece? Quem espelhou tudo que vai acontecer na vida da pessoa é a própria pessoa. Não tem como acontecer de forma nenhuma nada imprevisto. Então vamos lá. Aí a gente tem alguns aspectos para entender. Então quer dizer, se uma pessoa abandona a Torá, como Ló fez, e deixou Avraham, e depois ele começou a se sentir bem, se tornou juiz de uma cidade, e logo veio a destruição. Ele ia morrer. Ele não morreu por causa do mérito de Davi. Então ele só não morreu por isso. Se fosse outra pessoa, teria morrido? Sim. Então, por que ele se afastou de Abraão? Porque Deus já mandou 10 testes para Abraão. Então, Tzadik, ele vai ser testado. Por que ele vai ser testado? Porque ele tem que consertar. Por que Abraão teve 10 testes? Porque foi o que ele
errou quando ele era Adão lá no Ganhed. E quem era Adão? Todos nós cometemos o mesmo erro. Todos nós temos que retificar Adão e Rava. Então, por isso que o início do teste é passar pelos testes de Abraão. Quando ele vai sacrificar Itzarrak, é o que? Gevurá. O que é o Gevurá? São os seus desejos de recepção. Sem esse sacrifício, Hesed, Gevurá. Não pode haver a retificação. Você não pode passar para o próximo grau. Então, Abraão teve que sacrificar Itzarrak. Isso não tem nada a ver com sacrifício animal, muito menos com sacrifício humano. O sacrifício humano é o seu próprio sacrifício. É você mesmo que tem que montar isso. Gente, então vamos continuar aqui. A consequência é tanto acima como abaixo para uni-los. O Rabi Abba citou aqui o versículo, claro, em situação, alegria de toda a terra, né? Claro, em situação, a alegria de toda a terra, precisamente o Monte de Sião, a parte mais destacada da terra, a cidade do grande rei.